Oi, tudo bem? Você que chegou ao nosso canal hoje pela primeira vez, que ainda não participou da nossa classe da Escola Sabatina, bom ter você, tá? Foi um amigo que te indicou, foi zapeando que você chegou até a gente, foi navegando na internet. Conta pra nós. Manda no nosso chat, encontrei vocês assim, vai ser muito bom a gente saber como Deus fez nós chegarmos a ti e você chegarmos a nós para fazermos essa grande classe da Escola Sabatina. E você que está com a gente todas as nossas classes, todas as vezes que a nossa classe vai no ar, que participa, que tem a lição, você que não tem a lição, eu vou estar mandando uma lição essa semana lá para Cotia, certo? Mais uma lição para Cotia. Então, assim, que Deus abençoe você, que já faz parte da nossa classe, você que está entrando hoje. Se for um amigo que te indicou, é gente boa, tá? Porque aqui eu não presto, mas eu só trago gente boa aqui pra gente ensinar, pra nos ensinar, né? Só professor fera. Hoje nós estamos com um professor ainda de férias, tá? Mas nós estamos com um professor fera aqui também, tá bom? Que só tem fera. O único que não é mais é eu, né? Mas o resto tá tudo em ordem, não é isso? Não, todos são muito bons. Tá afinadinho? Sim. A classe? Tá ótimo. Que bom, olha... Tudo que a gente faz aqui é para você, tá? Tudo é para que você se sinta bem na classe, que você aprenda bem o que a lição quer dizer, certo? A simplicidade, né, com que Deus ensina. Às vezes nós seres humanos gostamos de complicar as coisas, né, Elton? Falar bonito, falar difícil. Nossa, aí fica meio complicado. E Deus gosta de uma simplicidade, né? Explicar tudo, né? Pois é. O evangelho é para todos, né? Tem gente que tem dificuldade de entender a criação. Nós falamos na semana passada sobre a criação, vamos falar um pouquinho hoje a importância da criação, porque Deus falou muito simples. Simples, é. Mas se ele falasse difícil, não ia entender nada, a Bíblia ninguém é para entender. Vai entender o ser humano? Pois é. Ô bichinho danado, né? É verdade. Tá, mas é muito bom ter você na nossa classe. Compartilhe, indique, dá o seu joinha. Não se esqueça, cada joinha que você dá, a gente vai somando aqui, fazendo uma somatória para cobrar do Kevin o nosso chocolate, tá? É sem açúcar, sem chocolate, para não fazer mal para a saúde. Esse não, né? Não. Pode ter açúcar, tá? Pode ser, tá bom? Você ora pra gente? Vamos orar. Pai querido, maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Amém, Senhor. Por este momento que estamos juntos aqui, Senhor, para entendermos mais da Tua palavra, que Teu Santo Espírito nos ajude. Amém, Senhor. Que Teu Santo Espírito nos guie, nos oriente, que possamos entender a Tua vontade para a nossa vida, Pai. Amém. Aos nossos queridos que nos assistem, que o Senhor os abençoe, que eles tenham suas vidas restauradas por Ti, Amém, que tenham as vidas totalmente colocado em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor faça o melhor na vida deles. Amém. Que o Senhor nos dê a Tua paz e o Teu amor, nos dê a Tua sabedoria, o que pedimos em nome, por amor de Jesus. Amém. Amém. E assim eu esqueci de lembrar, mas toda vez que o Elton faz essa oração, eu, Kevin, o Elton, a gente vai estar aqui assim para Deus pedindo assim, olha, esteja lá, ele vai estar com a mão, a gente sabe que você vai estar com a mãozinha erguida, vai estar com o pensamento conosco na oração em Deus, para que Deus atenda aquilo que mais o seu coração necessita, tá bom? Elton, esse verso, Elton, eu achei esse verso assim, tão interessante, porque quando você lê esse verso, parece que ele não tem nada a ver com a lição. Você sabe aquela surpresa que o autor gosta de dar pra gente, né? Eu vou ver se esses meninos estão estudando direito a lição. O verso, hoje o nosso tema, eu sempre esqueço de falar o tema, é o sábado e o fim. Tá? Nós vamos entender qual é a importância do sábado no tempo que estamos vivendo, porque cremos que estamos no tempo do fim. E olha que versinho interessante. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedido esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Quando você pega esse verso aqui, você lê e fala, que Paulo está falando? Mas esse verso aqui, Elton, ele traz riquezas insondáveis de que não importa
as dificuldades que eu tenha de entendimento, não importa a dificuldade que eu tenha de visão. Olha que interessante. Quando Deus me escolhe, tem um verso, fala a frase aí. Quando Deus escolhe, Deus capacita. Então Deus não escolhe os capacitados, mas capacita aquele que escolhe. E quando eu vejo Paulo explodindo, falando, eu sou pequenininho, menor de todos. É verdade. Mas Deus deu sabedoria. E a gente tem que ter essa visão também, né? Até sinal que nós vamos entender a lição, então. Porque diante de Deus, o que nós somos? Né? É que Paulo entende isso, né? E diante, não tem esse negócio, quem tem Cristo no coração, como Paulo aqui entendia, não tem esse negócio, eu sou melhor que aquilo, eu sou melhor que esse, que eu sou tal, não tem isso, né? Ele já, o segredo de se entender a vontade de Deus é se humilhar diante dele, né? E Deus vai abrindo a mente, não vai? Vai. Às vezes eu pensando assim, eu não sou Arilton, eu não sou o Dr. Rodrigo Silva, eu não sou esse, então a gente se acovarda. Uhum. E Paulo fala assim, olha, eu sou pequenininho, mas quando Deus abre a nossa mente, o nosso conhecimento, a gente adentra segredos que ficavam guardados. Eu não entendia e de repente começou a entender. E isso é maravilhoso, né? É a obra do Espírito Santo, né? É ele que dá o entendimento. Então, agora tem algo aqui no finalzinho do verso que me chama muita atenção, Melton, que esse entendimento só pode ser dado para quem conhece o teu cérebro, para quem fez. Ele sabe como enfiar lá dentro dele aquilo que você precisa estar cheio dele. É isso mesmo. E faz toda a diferença, né? Porque não basta... eu tenho vontade, não. Eu me colocar à disposição dele e pedir, clamar para ele me dar o entendimento, né? Porque tem coisas... E tem coisas que... Tem um texto, eu acho que é Deuteronômio 29, né? Que as coisas reveladas, né, são para os filhos de Deus, mas as ocultas, encobertas são de Deus, né? Mas o que é necessário para nós, ele vai revelar, se nós clamarmos e pedirmos, né? E a gente precisa disso, né? E uma coisa que eu acho interessante também, quando Paulo se coloca como menor, eu não sei você, mas eu tenho grandes dificuldades de algumas coisas. Eu acredito que todo mundo tenha dificuldade em alguma área, né? Aqui a lição, ela quer deixar bem assim, que o Deus que criou, o apóstolo Paulo, que usou, como o próprio Pedro falou, olha, Paulo é tão complexo de ser entendido, porque a cultura que ele tinha é complexa. É o mesmo Deus que criou quem tem Alzheimer, é o mesmo Deus que criou quem veio com síndrome de Down. Não importa, eu não quero usar o termo deficiência, especiais, desculpa, né? Não importa o que é especial, onde você é especial, em termos que a gente chama, né, que a gente se acha normal e o outro não, né? Não importa. O importante é que esse Deus te ama e te capacita para te usar do jeito que você é. Eu tinha meu tio Afonso, que morreu faz pouco tempo com síndrome de Down. Todo mundo na rua sabia que ele era cristão adventista. Pois é. Como é que Deus vai usar alguém com síndrome de Down? De Down, né? Down. Usa, não importa a deficiência que a gente chama de deficiência, não importa não. Sinta-se pequeno e permita que o Deus que cria recrie você e você vai ser uma bênção. Amém. Elton, vamos para a nossa lição. A lição já começa dizendo o seguinte, porque o convite de Apocalipse 14 é nós estarmos preparados para o dia do juízo. Na semana passada, Elton, nós vimos um pouquinho que o juízo, o evangelho, certo? E a criação, elas estão juntas. E o que mais me deixa feliz é que o Deus que criou é o Deus que se fez evangelho. Esse Deus vai ser o meu juiz. Isso é bom, né? Você deixa bem mais confortável, não deixa? Desde que eu esteja com esse Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Certo? Então, agora fala que vai ter um acerto de conta com esse Deus? Vai ter, todo mundo vai ter que ter um dia de ajuste de contas, né?
E todas as coisas serão reveladas, coisas boas e coisas más. Então, assim, a gente vê que é bem claro, né? E aí a gente vê que aquela questão, não julgue para não seres julgado, né? Questão de ficar julgando os outros, de ficar falando mal dos outros, isso aí é uma coisa terrível, porque tudo isso vai ser trazido a juízo, né? Mas em Romanos 1,14, tem um texto de Paulo, Romanos capítulo 1, versículo 14, que nós vimos lá ele falando, né, no texto que você leu, um texto tão importante, né, que ele fala assim, né, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Ou seja, ele estava pronto, todos são o quê? Importantes. Quando você fala assim, sou um devedor, ou seja, o conhecimento que Deus deu para ele viu que ele teria que repassar para frente, porque era um conhecimento que deveria chegar a todos, é isso? Todos, a todos. E o Espírito Santo ia guiar a forma que ele ia usar para vários tipos de pessoas, nações. Agora vem cá. Aí você falou tudo. A forma. Eu lembro, sabe uma coisa que eu fico curioso? Quando ele estava em Atenas. Eu tive o privilégio de estar em cima daquela pedra que eles dizem que é a pedra que Paulo pregou falou aos gregos, né? Aos gregos, que ele dizia, né? Eu passei para vocês, eu vi que vocês são religiosos, porque eu vi um Deus desconhecido. Olha como ele chegou. Esse Deus desconhecido é aquele que eu vos falo. Olha que chique. Pois é. E a obrigação nossa que recebemos essa mensagem é fazer o quê? Transmitir a mensagem. Porque nós somos devedores também, né? Assim como Paulo. Paulo foi lá, imagina na Grécia, igual você falou aí, tanto de pessoas cultas, né, filósofos, aquela coisa, e ele, né, e aí ele começa a falar também de uma forma, porque ele era muito culto, né? Aí depois ele fala o quê? Não adiantou nada isso, eu vou falar o quê? Sobre a cruz, né? Sobre a cruz, quem que guia a nossa vida tem que ser o Espírito Santo, né? Porque ele lutou no mesmo nível deles e não adiantou nada. Mas a cruz é que faz a diferença. Né? Então, assim, a gente tem que buscar em Deus essa solução para a vida. Então, o acerto de contas vai ser certo, né? E tem pessoas que não estão nem aí para isso, mas precisam receber o Mas sabe por que disso. Às vezes não estão nem aí para isso, Elton? Porque às vezes até eles não chegou ainda o conhecimento. Então, às vezes é falha até. Nossa, né? É tua, às vezes que conhece. Sabe o que acontece? Vou falar para você que às vezes acontece comigo, às vezes. A gente fica com vergonha, às vezes, de falar de Deus. De falar que eu sou um crente em Cristo Jesus. Porque é tanto crente fazendo coisa que não presta, tanto pastor fazendo coisa que não presta, que a gente se sente mal. Eu me sentia muito mal. Até que um dia eu decidi fazer o seguinte, olha, eu vou falar para todo mundo que eu sou crente. Vou falar. Só que eu não vou falar, eu sou crente. Então eu aprendi uma coisa. Sempre que eu encerro uma conversa com alguém, Elton, eu sempre falo que Deus te abençoe. Sempre. A pessoa fica olhando assim, alguns ficam falando, você é crente? Eu falei, sou cristão em Cristo. E ele eu abro um pouquinho do conhecimento de Cristo, porque eu creio que assim como Paulo, eu também sou devedor a esses que não conhecem. E um dia Deus vai cobrar de mim o fato de não ter falado para eles, não é? Pois é. Não só falado, como vivido, como um Amém. verdadeiro cristão, né? Eu posso ser a Bíblia que as pessoas leem pelos meus atos, é isso que você está falando? Pelos meus atos. Então, Paulo, a gente vê nesses textos que Paulo tinha isso em mente, né? Falar, mas viver a Cristo, né? E isso é uma coisa que a gente tem que pedir todos os dias. Todo dia a gente busca a Deus em estudo, em oração e pede que o Espírito Santo nos guie, né? Nos mostre como proceder, como agir, como falar nos atos e ações para mostrar a quem? A Deus, Cristo, né? A Cristo Jesus. E uma coisa interessante, eu vejo nessa preocupação de Paulo, quando ele coloca Deus como Criador, quando ele, no próprio verso, ele diz que Deus dá o conhecimento, abre a mente dele, Deus concede as riquezas
certo? Para esclarecer. Eu vejo que aqui, quando você fala esclarecimento, nós estamos falando de coisa culta. Nós estamos falando de coisas que faz parte de memória, faz parte de caráter. Então, essas riquezas que Paulo está falando, que Jesus vai usar, que Deus vai usar como acerto de contas, isso tem alguma coisa a ver com o caráter de Deus? Sim, tem a ver, né? Porque o Deus, o caráter dele ele é amor, mas ele também é o quê? Justiça. Né? Então, a justiça, o juízo de Deus é um ato de amor dele, né? Imagina. Então, para eu ter esse conhecimento, porque eu não converso com Deus assim, eu não consigo falar com ele assim, porque eu faço a falta, porque eu nem posso vê-lo, eu vou ser fulminado. Nós temos a Bíblia como a vívida expressão da vontade e do caráter de Deus, é isso? Isso, exato. Então, o caráter de Deus, eu posso dizer também que ele é revelado por alguns conceitos, que é o próprio Deus, que ele vai me conduzir para o caminho correto, para quando chegar no acerto de contas, eu não seja devedor, é isso? Isso, é isso mesmo. Então, quando eu olho os mandamentos de Deus dentro da Bíblia, seria esse o caminho que Deus me conduz para quando eu chegar no juízo, Deus falar, filho, legal, você obedeceu, você foi obediente, você fez a minha vontade. É isso que eu posso entender desse contexto? É isso mesmo. E qual a lição passada que nós tivemos, né? Que nós devemos adorar a Deus, né? E quem ama a Deus, quem ama alguém, ele faz o quê? Obedece. Sim. Né? Se eu digo que eu amo alguém, eu obedeço o que ele quer. Né? E Deus, ele me ama, então eu obedeço. E aqui fala sobre o mandamento. Quando né? você diz obedece assim, algum vai pensar assim, o Elton Jefferson é muito mandado na casa dele, aí eles obedecem mesmo porque a mulher está com rolo de macarrão. Não. A gente tem prazer de fazer a vontade da pessoa que a gente ama, né, Elton? É o amor a ele, né? O que Cristo fez por nós na lição passada, né? Que o Deus vindo na cruz, né? Jesus, Criador de todas as coisas. E aqui fala sobre dos mandamentos, né? Dos mandamentos de Deus que é mais desprezado, né? Que é a questão do quarto mandamento, que é o sábado, né? Então o sábado tem tudo, esse estudo é sobre o sábado, e o acerto de contas tem a ver com o sábado, porque o sábado a gente vai ver que nos lembra uma coisa muito importante. Lembra, né? E está no verso. Termina com o verso. Então assim, faz muita diferença. O sábado, ele é importante, né? E o Satanás sabe disso, ele tem atacado esse dia. Mas, Elton, vamos lá. Eu sei que eu tenho deficiência de aprendizado, você sabe, né? Então, eu preciso, vai me ajudando aos pouquinhos. Imagina se não tivesse. Me ajuda aqui. Deus é criador. Ok? Até aí eu concordo contigo. Deus criou todas as coisas. E tem uma coisa interessante na Bíblia. Eu agora vou fazer a miscelânea que deixar o Elton bem doido. Tem uma coisa na Bíblia que eu acho muito interessante no Gênesis, que cada vez que Deus cria, ele fala tarde, manhã, primeiro dia. Tá. Deus é criador. Esse primeiro dia quer dizer milênios, séculos, bilhões. Como é que eu sei que não é isso? Não, então a gente vê que a palavra usada lá, né, para dia, esse dia, é Ion. E quando fala hebraico, né, Ion. Quando fala Ion, é um dia literal, 24 horas. Então, assim, a gente vê que não foram centenas de dias, milhares de anos. Foi um dia literal. Cada dia que é colocado ali em Gênesis é um dia literal. E se eu não me engano, Elton, porque eu me engano muito, dizem que quando Ion ele está precedido de um numeral, aí testifica mais ainda que se trata-se de um período de 24 horas. É isso mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, olha para você ver que interessante. A gente tem que ir para a Bíblia, porque às vezes eu estou falando com um universitário, com um aluno agora, porque infelizmente até em primária, essas coisas, hoje, não sei se é primário, não, né? Na primeira série, sei lá, nas iniciais, é que faz anos que nós passamos disso, a gente não lembra mais como é que é falado. Hoje, professores só querem incutir na cabeça da criança a questão de evolução. Igreja, questão de deísmo, que Deus demorou 1000 anos. Não, a Bíblia, quando a gente vai para os originais, ela é clara em dizer que foi dias literais.
Porque tem até um problema, não tem? Deus criou a vegetação, no terceiro dia, segundo dia, ele criou algumas outras coisas também. Aí, 1000 anos de sombra. Que verdura que ia ficar em pé? Verdade. Você está entendendo? Então, algumas coisas são desconexas. Ah, não, mas Deus tem poder para deixar em pé? Não. Do jeito que Deus criou, continua. É isso? A gente vê assim, essas ideias são muito para, vamos dizer assim, estabelecer que a evolução aconteceu, né? Querem falar assim, não, foi a evolução. E não é, não tem lógica isso, né? Para a criação, a gente vê que os criacionistas veem que não tem Não como. tem lógica. E eu vou pior ainda. Posso continuar minha ilaração? Você vai me ajudando? Se fosse década de 1000 anos, que nem eles falam, milhões de anos, Deus estava muito cansado, não estava? Porque na criação, se eu não me engano, 6 dias ele criou tudo, foi isso? O homem, nós e a mulher foi feito no 6º dia. Exato. Certo? E era muito bom. Muito. Aí Deus, no 7º dia, o que ele fez? Descansou. E abençoou e santificou. Então, ou seja, se fosse dias assim, eras, Deus estava cansado demais, né? Ia ser muita... mas a Bíblia diz que Deus não se cansa. Não. O que é esse cansar de Deus? Não é um cansaço físico, mental, é um cansaço... Ele falou assim, é muito bom. Estabelecido o dia do memorial da criação. Esse é o descanso. Puxa, como foi bom tudo que eu fiz, né? Tu vê se eu sou meio doido, porque eu penso meio fora da cachola. Aí o pessoal diz assim, já é maluco. Veja só, Deus criou tudo. Luz, separação das águas, firmamento, vegetação, animais, luas, estrelas, tal. Aí cria o ser humano. Para coroar, criou homem e mulher. Aí Adão e Eva pegou Eva e foi passear no jardim. Eu fico imaginando, nós dois passando o dia inteiro no jardim. Deus falou assim, se eu deixar esses dois só na sexta-feira, eles não vão lembrar de mim, não. E eu vou criar o sábado para esses dois entrar no sábado sabendo que eu existo. É mais ou menos isso? É isso mesmo. Eles todos sábado eles iam, né, lembrar que quem criou tudo aquilo que eles tinham, eles podiam usufruir, eles administravam, vamos dizer assim, aquilo, pertencia a quem? A Deus. Era Deus o Criador. E o 7º dia hoje, o sábado, é para isso. Olha que interessante. Para nós lembrarmos que tudo que temos, tudo que somos, vem de quem? De Deus, né? Isso faz nos lembrar. Então, assim, quem guarda o sábado tem uma visão diferente, né? E é uma bênção. Uma bênção, né? Como diz lá, santificou e abençoou. Abençoou. Santificar o quê? Separou, né? Isso. Separado. E sábado para nós é um dia separado para adoração a Deus. Não é para uso nosso, né, Elton? Não é para uso nosso. Apesar de fazermos muitas coisas, mas para o bem do próximo, da pregação do Evangelho, Deus, né? Para Deus, para a honra e glória dele e para o bem das pessoas ao nosso redor, né? E eu acho interessante uma coisa. Muitos dizem que o sábado foi feito para o judeu. Mas Adão não era judeu. Não. Ele não veio de nenhuma tribo da Judéia, não? Veio? Não. Isso a gente vê lá em Gênesis, né? Que o sábado foi feito aonde? Foi estabelecido aonde? Lá para Adão e Eva, né? Antes de existir judeu, antes de existir os hebreus, existia a nação judaica, né? Então foi feito para quem? Para todos. Adão e Eva são representantes do quê? Da raça humana. Né? Toda a raça humana. E Deus estabeleceu lá, como você bem disse, para o quê? Para eles lembrarem que Ele é o soberano, Ele é o Criador. Um Deus que fez tudo. Imagina como era bonito tudo aquilo, né? Eles tinham tudo. Tudo. E Deus falou, vocês vão tomar conta disso aqui, mas no sábado vocês vão lembrar que a criação foi separado porque eu sou o Criador, né? Tem uma coisa que assim, é impressionante, é que hoje em dia tudo é relativo, já viu? Uhum. Não, eu vi uma vez, eu já falei aqui uma vez, mas eu vi uma vez, cara, uma repórter da CNN pegando a Janaína Pascoal, que é uma baita de uma jurista, professora de direito, quando ela fala, não tese, quando ela fala como é escrito a lei, a âncora fala, não, mas isso eu posso fazer cada um tem a versão da lei. Ela falou, não é versão, a lei é assim, não existe versão.
A lei tem que ser cumprida. Hoje em dia, cada um quer ter a sua versão, né? A relatividade da coisa. E a Bíblia não aceita isso. Não aceita. Como Deus é o nosso Criador, Ele tem a verdade absoluta dele. Exato. É isso? É isso mesmo. Agora, quem quer... Tem pessoas que querem fazer de acordo com a vontade dela, né? Que é mais satisfatório para ela, né? E aí começa a colocar essas coisas, né? A gente sabe quem está por trás disso, né? Mas Deus, as leis dele são imutáveis, né? É o próprio caráter de Deus a lei, né? E sempre existiu, nunca deixou de existir. E eu acho interessante, você falou, e também eu gosto de frisar mais isso aí que você falou, é que assim, lá no mandamento, nos 10 mandamentos, eu acho isso até divertido, isso é hilárico para mim, mas é interessante. Os cristãos, na sua maioria, dizem que os 10 mandamentos foram pregados na cruz. Lá Paulo fala das leis e ordenanças, né? Pregados na cruz. Mas ele diz que foi pregado na cruz. Mas interessante, Elton, que eu acho muito interessante, que eu não posso matar, eu não posso roubar, eu não posso cobiçar a mulher dele, não posso cobiçar a filha dele, os bens dele. Ainda mais se for pastor, ele vai ficar bravo porque eu estou cobiçando as coisas dele. E é para eu dar mais ao invés de cobiçar. Certo? Eu tenho que adorar Deus sobre todas as coisas, eu não posso adorar a imagem, eu não posso adorar... Espera aí. Qual mandamento que ele quer que caia fora só? O lembra, né? Que não é para esquecer? É o mandamento que fala que Deus é criador, é esse? É esse. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, né? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia, sábado do Senhor, teu Deus, não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu servo, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu jumento, nem o seu boi, nem o forasteiro da sua porta dentro. É isso? Pois é. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou e o santificou, né? Peraí, Elton. Olha o que eu descobri. Na lição passada, nós falamos que nós vamos adorar a Deus porque Ele é nosso Criador. E agora eles querem que eu esqueça que Deus é o meu Criador. Aí eu posso adorar qualquer outra coisa? Aí você está aberto para adorar qualquer coisa. Mas isso eu acho que quem fez isso foi o diabo, não pode. Mas isso que ele quer, né? Tirar você da verdadeira adoração. Se ele tirou você de adorar a Deus e o que a lei de Deus pede, você vai estar adorando ele, o inimigo, porque ele quer adoração para ele. Então, assim, Deus estabeleceu. Por isso que o lembra é o quê? É algo que já aconteceu aonde? No passado. Sim. Você vai lembrar algo. E foi aonde? Lá no Gênesis, na criação. Lembra-te lá no dia. É o único mandamento, né, que não tem um não. É o 4º, lembra do sábado, e honra o teu pai e tua mãe. O resto tudo é negação. Esse não lembra, ó. Quem é criador de tudo é Deus. E ele tem que ser adorado. E o sábado faz parte da adoração. Interessante, Elton. É interessante. Tem uma outra coisa também, Elton. Ó, Deus descansou sem precisar descansar. É isso que você me disse antes, que Deus não precisa disso. Nunca. Eu preciso. Precisamos. Deus não. Não. Outra coisa. Quando Deus fala no descanso, lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus, Paulo me convida para uma coisa que eu acho muito interessante, está em Hebreus 4. Eu sei que você já tem isso marcado aí, mas você deixa eu ler? Hebreus 4, vamos ver lá? Hebreus 4, você é mais rápido que eu na Bíblia aí, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Você, na tua Bíblia, Hebreus fica lá quase no final do Novo Testamento, tá bom? Um pouquinho antes de Tiago. Hebreus 4, verso 9 a 11. Elton, eu achei esse texto aqui, verso 9 a 11. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas
Obras. Espera aí. Paulo, aqui no Novo Testamento, a gente crê que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus, ele diz assim: resta um repouso para o povo de Deus. Portanto, aquele que entrou no repouso, que Deus descansou, certo? E aí ele diz, porque aquele que entrou no descanso, certo? No descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras. Ele está dizendo que quando a gente entra no descanso de Deus, que é Deus convidando para eu guardar o sábado, repousar, santificar, eu vou estar entrando no mesmo descanso que Deus entrou lá no jardim do Éden, na criação. Olha que coisa maravilhosa, Elton. Pois é. Isso é um remédio tanto. Então, isso interessante, não é? É. Aí ele continua: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Olha como vai. A fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Pois é. Aqui ele nos convida a lembrarmos do descanso de Deus do livro do Gênesis. Exato. Lá do Gênesis. Olha a importância do sábado para a vida do cristão, onde os pastores e Satanás nos cega, dizendo que isso foi extinto. É triste, né, saber disso. Mas muitos têm encontrado essa bênção desse descanso, né? Amém. E tem sido maravilhoso para quem conhece e entende o sentido disso, né? Agora o inimigo ataca muito, né? Muitos falam que não, isso aí não é assim, não, ou é o domingo, ou então pode escolher um dia. Eu ia te falar isso, como que ele então é domingo e qualquer outro dia, é isso? Pois é, mas não, Deus foi bem claro, né? 7º dia, o sábado. Tá, mas peraí, Elton, se eu posso guardar qualquer outro dia, por que eu não guardo o sábado? Pois é. Quer dizer, é uma coisa assim que a gente é contraditório demais, né? Mas se Deus está pedindo para guardar o sábado, aí eu vou escolher um dia que eu quiser, um dia que eu quiser para guardar, e desobedece a Deus, porque fala que desobedientes, né? Não seja como os desobedientes. Isso. Dá para entender uma coisa dessa, mas existe aquela, né, aquela fala muito sutil, né, sagaz de dizer o que não é assim, não, isso aí já é do passado. Como você disse, Jesus já pregou na cruz. Jesus não pregou a lei na cruz. Jesus pregou o quê? O pecado na cruz, né? Uma coisa interessante, Elton. Você aí. Se Deus pede para eu guardar o sábado, Satanás e homens caídos pedem para eu guardar qualquer outro dia, quando eu, cristão, passo na rua para ir para a igreja, para adorar Deus no sábado, o que eu estou dizendo para a terra, seres humanos, para demônios e para mundo não caído? O que isso significa, Elton? Que eu sou obediente, né? Se eu estou indo guardar o sábado, estou falando, Deus é o meu soberano, Ele é o meu criador e o meu restaurador. E aí, você fala, ali vai um verdadeiro filho de Deus. E interessante que a mensagem de Apocalipse 14, que nós estamos estudando 7, fala o quê? Apocalipse 14, que nós já lemos bastante. Não, né? mas já vai lemos. lá que aprendizado é o aprendizado. Olha o que diz Apocalipse 14, que nós já lemos, 14, 7, Dizendo, o anjo dizendo, né, em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das... Isso está no 4º mandamento? Está no 4º mandamento. E aí vai para onde? Lá para a criação em Gênesis. Que o Papa diz que é besteira. Que não serve para mais nada, isso aí é uma historinha. Deus não tem poder para isso. Deus criou e fez o quê? O céu, a terra, o mar. O juízo, o sábado está relacionado com o juízo. Nossa, eu tenho que prestar atenção nisso. Prestar atenção. Então a gente vê lá a marca da besta, a gente vê a marca, né? Se a gente for olhar, o sábado é o selo, dentro dos mandamentos, é o selo de Deus, porque fala quem que é. Antigamente o selo era o quê? Era um anel, né? E ali estava especificado o quê? Quem é
a posição, né? Deus tem a posição de quê? De criador. Então tinha o rei lá no passado, ele reinava. Deus é o criador, rei de todos, né? E depois o território que ele tinha domínio, o rei no passado, o território tinha lá no selo, lá estabelecido. Qual que é o território de Deus? Criador de todas. Céu, terra, mar, tudo. Tudo. Então a gente vê que tem o sábado é muito importante. E a gente vê que revela o direito de Deus de governar. Ele é o soberano de nossa vida, de todo o universo, dessa terra, né? Agora, o inimigo não quer que isso aconteça, né? Elton, teve uma vez que eu comprei um negócio que eu queria ver na hora. E lá vinha no manual escrito assim, ó, isso aqui serve para tal carro, tal carro, tal carro, tal voltagem, tal voltagem, tal voltagem. Mas eu queria ver aquele troço funcionando. E eu tenho um problema com isso, eu estou lidando, eu tenho muita ansiedade, eu lido muito com isso todo dia, né, para ficar tão ansioso. E eu cheguei numa outra concessionária, porque aqui eu queria, não vou fazer agora não, só semana que vem. Falei, não, só funciona para eu ver esse troço. O cara falou, eu vou botar, vai queimar. Eu falei, não, pode botar, e se queimar eu quero só ver. Elton, só deu tempo de eu ver o troço alumiar e pum, queimou. Queimou? Depois eu tive que gastar quase o mesmo valor para consertar. Elton, se Deus é meu criador, quando ele pede alguma coisa, é porque ele sabe o que é bom, não é? É claro. Se está na Bíblia, é bom para mim? É bom, sempre é bom, né? Então, se o homem fala, eu acho que é melhor do que está na Bíblia, na palavra de Deus, que é Deus falando comigo. Antes importa o que? Obedecer a Deus. A Deus do que aos homens. Né? Então, assim, se Deus está falando que é o sábado, que é o dia santo, abençoado, que ele descansou, e que é para nós lembrarmos que ele é o Criador de todas as coisas, que tudo que nós somos é devido a ele, eu tenho que guardar esse dia. Tá. Ou então faça essa pergunta para você mesmo. Faz aí para você. Se Deus tivesse um outro dia para ser anunciado como outro dia, para ser selo entre eu e você e Deus, ele não ia ter falado claramente? Ele ia deixar isso escondido para os outros falar? Eu acho que Deus ia ter falado, Elton, me conta uma coisa. No passado, tinha um ditado que dizia o seguinte, se você quer uma coisa bem feita, faça você mesmo. Vem cá. Os 10 mandamentos, a gente está falando que faz parte do caráter de Deus. Exato. Ele é a expressão do caráter de Deus. A gente está falando que Deus colocou o sábado ali porque é um selo, e realmente é um selo. Tá. Se é importante, faz você mesmo, se você quer uma coisa... Tá, por que Moisés que escreveu... Foi Moisés que escreveu os 10 mandamentos? Não, então vamos ver aqui. É isso que eu quero saber, se é importante assim. É muito boa essa pergunta sua, porque a gente fala assim, isso é coisa de Moisés lá. Moisés, isso, eu escuto isso aí em volta e meia. Agora olha que Êxodo 31:18 diz, e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, ou seja, Deus falando com Moisés, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Opa! Deus escreveu. Foi Deus, não foi Moisés, não? Não, foi Deus que escreveu. E foi na areia ou foi aonde? Na pedra. A pedra. Para não esquecer, para não apagar. Então, assim, se Deus escreveu com o dedo dele, isso tem importância ou não tem? Muita. Agora a gente vê na profecia falando o quê? Que nós estudamos. Que ia tentar mudar os tempos e ia... E a lição vem falando de um engano não tão sutil, não é isso? Isso, vem falando sobre isso também, né? Então a gente vê assim, o grande conflito é assim, Deus de um lado te chamando para você obedecer e o inimigo falando o quê? Não precisa disso não, isso aí já... E ele até fala para ficar em cima do muro, o inimigo, né? Porque o muro é dele, né? Esse livro aqui é muito antigo, isso aqui é coisa do passado, nunca vi um livro tão atual. Na minha vida. Tão atual, quem lê isso aqui fala, gente, isso aqui está acontecendo agora e está preparando um povo para o juízo, temer a Deus e dar agora porque é chegada a hora do seu
juízo, tá? Vai acontecer. Isso não é historinha, não. Isso é realidade, isso é bíblico, é Deus falando para nós, né? E o sábado tem tudo a ver com isso, né? Então, que lado que eu vou escolher? Tá aí a pergunta. Deus é amor, ele não obriga a ninguém a fazer o que não quer. Ele dá o quê? Liberdade. Liberdade. E isso é importante, né? Importante. Liberdade de escolha, mas também vai ser cobrado o que eu fizer com a minha. É isso? E com as minhas escolhas. Vou colher o que Plantei, né? plantei. Se eu plantar soja, eu vou colher milho? Nunca, né? Então se eu plantar desobediência... Vou colher desobediência. Então tem que cuidar, Elton. Tem que cuidar. Elton, eu vou ler aqui. Está no livro Desejar das Nações, página 223. Olha que chique, olha que lindo. Ela diz assim: uma vez que Cristo fez todas as coisas, fez também o sábado. Este foi por ele posto à parte como lembrança da criação. O sábado o apresenta como criador e santificador. Agora tem um outro texto aqui que eu acho muito interessante, eu quero ler para você aí também. Está no livro, deixa eu pegar aqui, Patriarcas e Profetas, página 85. Diz assim: uma das armadilhas de Satanás é levar o povo a aceitar as explicações fantasiosas dos incrédulos. Não, esse dia eu vi um pastor, barbudo, magro, alto, mas explicando a quebra, por que eu não preciso guardar o sábado. Mas, minha nossa, ele pegava cada informação. Esses dias eu vi um padre falando assim, não, olha, ele pegou aquele texto de João que diz, porque Deus não fez tantas coisas que se eu fosse escrever aqui, não caberia. Mas, olha, ele falando, a gente tem que crer não só na escrita, porque o crente só crê na Bíblia, está errado isso. Deus também deixou algumas coisas que não estão na Bíblia, que a igreja está falando. Você está entendendo? Então, olha, uma das armadilhas de Satanás é levar o povo a aceitar a explicação fantasiosa dos incrédulos, pois desta forma ele pode obscurecer a lei de Deus, que em si mesma é muito clara. Pois é. Não é muito clara, né? Não tem por onde, assim, só aquele que realmente não quer enxergar, né? Porque hoje a gente vê que tem muita conveniência, né? Assim, para mim, sábado para mim não posso, o domingo para mim é melhor, mas não é. Deus está falando o quê? Lembra do dia? Do sábado. É bem claro. Agora o inimigo tem cegado muita gente, né? E a gente vê que no tempo do fim que nós estamos chegando, isso vai fazer toda a diferença. Porque os verdadeiros adoradores de Deus vão o quê? Obedecer. Vão. Né? Então, a custo da própria vida. E Apocalipse é muito claro que tem lá fora o povo de Deus aí no mundo. E que Jesus faz, sai dela, povo meu, sai do engano. Então essa é uma das obrigações que Paulo sentia na pele de pregar. Sou devedor, né? E eu que sei isso, eu tenho que falar de alguma forma. Começo com as minhas ações. A pessoa, puxa, essa pessoa ela é diferente. Aí eu vou mostrar o quê? A vontade de Deus. Não é assim, não. Você vai para o inferno que você não guarda o sábado, eu vou pro... Não é assim, não? Aí tá tudo errado, né? É? Os judeus faziam isso na época de Jesus, né? Eu guardo o sábado. E aí era o legalismo, né? O sábado salva? Nunca. Quem salva é Jesus. Mas se eu fui salvo por Jesus, eu guardo a lei por amor. E se eu tenho amor, eu nunca vou falar isso para uma pessoa. Nossa, Elton, então eu tenho que aprender a pregar contigo, Elton. Você não faz isso. Eu sei que você não faz. Você faz a cartilha direitinha. Boas obras, porque você ama Jesus. As pessoas veem Jesus em você. E aí você anuncia para a pessoa. Não é assim? Esse o jeito certo? É isso. Você se aproxima da pessoa. Você demonstra interesse para a pessoa. Jesus fazia isso, não fazia? Fazia. E aí depois, vem e segue-me. Então, muitos sinceros vão ouvir, né? Agora, infelizmente, tem muita gente que acha que guardando o sábado vai ser salvo. Não vai ser nunca. Os judeus fizeram isso na época de Jesus.
Inventaram várias, o quê? Leis, algumas coisas assim que não se poderia fazer no sábado, que não tinha nada a ver com Deus, com o amor de Deus. Eram restrições que eles inventaram e se tornaram o sábado, ao invés de ser uma bênção, ser santo, separado, se tornou o quê? Um fardo, né? Então a gente vê, Jesus nos ama, Ele nos chama para participar dessa bênção que é o sábado. Você falou algo aí, Elton, que me preocupou muito aqui numa linha de pensamento. Os judeus fizeram muitas coisas que tornaram o dia do sábado um fardo. Agora, muitos crentes que creem no sábado, que dizem guardar o sábado, liberam muita coisa que também não é para o dia do sábado. Ou seja, Satanás sempre vai para os extremos, né? Sempre os extremos. E Deus quer de nós equilíbrio. E Jesus trouxe o equilíbrio, né? Jesus trouxe bem o equilíbrio. Falado. Explica por que Jesus trouxe o equilíbrio. Gostei dessa conotação. Jesus, o verdadeiro sentido do sábado. O que eu preciso fazer para guardar o sábado verdadeiramente? Ter comunhão com Jesus. Ter o amor de Jesus no coração. Se eu não tiver isso, eu vou para os extremos. Ou vou ser legalista, aquele que bate nas pessoas com a lei, ou então eu vou ser liberal. Não, hoje em dia não é mais assim. Quem traz o equilíbrio é o amor de Jesus. E eu preciso ter comunhão com Ele todo dia. Preciso ter um encontro com Ele todo dia. Ele vai falar para mim, você tem que andar desse jeito comigo aqui, você vai se dar bem. E é isso que acontece, né? Então, Ele é maravilhoso, por isso o Espírito Santo está aqui. Eu deixarei com vocês o outro o quê? Consolador. Porque sem Ele, eu vou para os extremos. Quem põe eu na linha é o Espírito Santo. Quem mostra Jesus lá no santuário, sentado, intercedendo por mim, é o Espírito. Quem torna eficaz o sacrifício de Jesus na cruz, por mim, é o Espírito Santo. Não é eu acho que Jesus, eu gosto de Jesus porque Ele morreu por mim. Não, é o Espírito Santo que está me convencendo. Ele morreu por você, mas você tem uma parte a fazer. E fazer por amor e com amor de Jesus. Você falou uma coisa muito importante. Olha só que doideira, né? O povo de Israel tinha a nuvem. Imagina, Moisés estava lá no Monte Sinai falando com Deus, eles sabiam, eles tinham escutado o barulho, tinham escutado tudo, a nuvem estava lá. Eles estavam embaixo fazendo o quê? Pois é. Adorando um cordeiro. Uhum. Muitas vezes a nuvem, o sol de noite, a nuvem de sombra para proteger eles de dia, e eles embaixo, pecando, murmurando. É o que você falou, não adianta conhecimento sem o amor. Pois é. E a gente pode ir até mais próximo de nós, assim, não tão próximo, mas Judas. Judas andou com Jesus, andou lado a lado com Jesus, mas o coração estava o quê? Longe, né? Longe de Jesus, lado a lado com Jesus. Então, falar, eu sou de Jesus, mas meu coração às vezes está longe, muito longe de Jesus, né? Então, o Espírito Santo aqui me mostra que muda isso na minha vida. E Ele vai mudar a sua vida também, né? Você vai entender o sábado, que é uma bênção para a sua vida. Não, mas ninguém guarda o sábado aí fora, né? Mas tem um povo que guarda, que ama Jesus. E outra coisa também, se eu guardar o sábado, perigo eu perder o emprego, o lucro na minha loja. Sabe, é um dia tão bom de vender. Pois é. Será que vale a pena mesmo, né? Não, acho que não vale o sacrifício. Prova, né? Prova e você vai ver se Deus não é fiel e vai te mostrar que vale a pena. Muda tudo. Não é só parte financeira. A gente pensa muito em prosperidade financeira, dessas coisas. Muda a sua saúde física, mental, tudo. Muda tudo. Então, o sábado é o que ele falou lá. Vai ser o quê? Uma bênção. O sábado foi feito por causa do homem, né? Do homem, porque nós precisamos dele. Deus sabia que a gente ia esquecer dele. Uhum. Deus sabia que nós ia esquecer da nossa família, dos nossos filhos, da esposa, e entrar de cara no trabalho. Exato. E não vem me falar para mim, não, porque no domingo eu faz um caramba. Uhum. Pode ver que a adoração que a gente tem no sábado, por exemplo assim, olha, a minha empresa não abre no domingo. Pergunta se eu consigo ter o mesmo contato com Deus que eu tenho no sábado, se eu consigo ter no domingo.
Não consegue. É Totalmente diferente. diferente. É diferente. Não tem nada a ver. Aham. Os meus filhos já sabem na sexta-feira à noite, desde criança, que é um dia diferente, que o pai vai estar em casa, Aham. um dia que vai levar eles para a igreja, vão cantar. Não era assim também? Aham. Então, ou seja, o sábado Tudo é especial, é né? diferente. A alimentação é especial, a roupa é especial, tudo é para quê? Para a glória de Deus, né? E Deus abençoa a família toda, né? Então, assim, vale a pena. Mas olha, você me guardar mostrou uma isso. coisa, Elcio, foi muito importante. Então, além de estar no mandamento de Deus, além de ser que me mostra que Deus é meu criador, é o selo dele entre ele e o povo dele, porque quem ama vai guardar, vai obedecer, vai se preparar para esse dia, certo? E foi o próprio Deus que escreveu. Então, eu sei que ele escreveu é mais importante que qualquer outra coisa. É muito importante, né? E a Bíblia fala também que o sábado é um sinal, né? 2 Crônicas 20, 12 fala... Você está em 2 Crônicas 22? É. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Você, por favor, porque o Elton, às vezes, ele se confunde, ele lê uma coisa e é outra. 2 Crônica diz que é um sinal entre eu e o povo, é isso? É. Mas eu acho que... Peraí, cadê? Então a gente fala que é um sinal, né, entre Deus e o seu povo. Porque o selo é nos 10 mandamentos, né? E a gente vê que o sinal é o quê? Quando eu tenho um sinal que eu mostro que eu amo a quem? A esse Deus, né? Então a gente vê que tudo que nós fizermos, Deus vai estar nos abençoando, né? Tudo que nós fizermos, Ele vai fazer com que a gente seja abençoado. Ezequiel fala algo assim, não fala? Ezequiel 20, de 12 a 20. Isso. Ezequiel fala o quê? Né? E santificais os meus sábados, é esse? Isso. Ezequiel 20, 20, né? Ezequiel 20, 20, isso mesmo. Você é mais rápido que eu, né, engraçadinho? Então você vai ler aí. Ó, 20, 12. Ah, 20, 12, isso, até o 20, isso. Também lhes dei os meus sábados para servir de sinal entre mim e eles, para que eu soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. E 20, 20. Santificai os meus sábados por servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Sinal, né? Então, quem guarda o sábado tem um sinal de Deus, né? Olha que importante. Muito importante. A coisa que eu mais acho legal, isso eu até gosto, porque eu tenho um filho que todo mundo fala que é a cara da Mike, mas eu amo quando o pessoal chega e fala, a Thaline é a cara do Jefferson. É o sinal de que ela é minha filha. O sábado é isso, então? É um sinal de Deus. E é o selo dentro dos 10 mandamentos. Então, assim, é algo muito importante que as pessoas estão falando, não, né, não precisa não. Sábado faz a diferença, né? E Deus quer que a gente esteja preparado, porque o juízo vai estar relacionado também com esse sinal. E com obediência. Obediência. Então, assim, essa lição é maravilhosa, né? É uma lição que traz, assim, para mim, uma visão de que obedecer a Deus é muito importante. Adorar, isso é verdadeiro o quê? Adoração. Porque adorar, qualquer um pode falar, eu adoro a Deus no meu dia, no dia que eu acho que é conveniente para mim, mas a verdadeira adoração que Deus pede para nós no dia é o sábado. E ele assinala os filhos que guardam o sábado. O Elton, quando é teu aniversário? 1º de setembro. 1º de setembro. Tá, vamos fazer de conta, Elton, que você sofreu um acidente. Teu aniversário é 1º de setembro. No 1º de julho, você sofreu um acidente. Foi declarado, bem dizer, morto. Certo? Isso era de manhãzinha, que você saiu de casa para trabalhar e aconteceu isso. Quando chegou perto da meia-noite, o médico falou, não, aconteceu um milagre. Esse homem estava morto, reviveu. Tá que nem o filho pródigo. Estava perdido e foi achado. Então é o seguinte, a partir de hoje,
nós vamos comemorar o nascimento do Elton dia 1º de julho, porque o outro Elton morreu. O que do acidente ressuscitou de novo aqui foi 1º de julho. Você sabendo que a sua data de nascimento é 1º de setembro, você ia ficar feliz com essa comemoração em julho? Não, né? É o 1º de setembro, né? É 1º de setembro, sim, mas eles iam comemorar em julho. Não, mas... Você ia gostar? É a mesma coisa. Mesmo que você quase morreu, ressuscitou de novo. É diferente, né? E eles querem que Deus aceite, né? Pois é, imagina. Deus pede o sábado, eles querem entregar qualquer outro dia, né? E hoje é bem claro, o domingo, né? Que a gente já sabe e a gente vai ver para frente, mais detalhe isso, né, Elton? Exato. Mas toda a palavra de Deus fala o quê? Que o sábado é o selo nos mandamentos e o sinal dele com o seu povo. Você já namorou também, né, antes de casar? Uhum. Desculpa, Elton, sei que eu tenho que entender direito, eu tenho dificuldade. E você nos avisa, tá? Quando a gente ficar demorando demais, tá? Então, me ajuda aí. Você já marcou com a Cris, assim, quando você namorava, você marcava para se encontrar, não marcava? Aham. Ó, domingo eu te pego em tal lugar. Já fez alguma vez isso? Aham. Mas você aparecia lá na segunda-feira, não era? Não. Não, por quê? Ué, tá louco. Não ia dar certo, não. Ia dar confusão. Confusão? Tu ia apanhar já de solteiro, não ia? Ia dar confusão. Agora, interessante, sabe o que eu acho muito interessante? Deus marca o encontro com todos os filhos dele no sábado. E as pessoas querem encontrar Deus no domingo. Será que eles vão encontrar Deus lá? Não vai, não. Essa colocação sua é muito sábia. Não vai, né? E olha, imagina a decepção, né? Dos dois, né? Deus porque o outro não veio e o outro porque Deus não foi. Imagina fazer isso com Deus. Um Deus que nós vimos a semana passada que fez maravilhas por mim. Bem lembrado, Velton. Criou todas as coisas, adorar aquele Deus maravilhoso. Aí eu falo, não, eu não quero te adorar, não vou eu vou achar um outro dia, porque eu não tenho tempo no sábado para você. Então é uma coisa muito séria, né? Interessante que Satanás começou assim e quer que nós terminemos assim também. Exato. Né? Mas é o chamado, né? Deus está chamando um povo. E muitos estão ouvindo. E muitos vão atender ao chamado dele de amor, né? E vão ver que é o único caminho, né? E o sábado é especial. É um sábado que mostra que você realmente entendeu que Jesus te salvou, te criou, primeiramente, te resgatou, tirou das trevas para a maravilhosa luz. Amém. E também fez o quê? Ele te chama porque ele está voltando. Ah, mas o sábado não salva ninguém, é Jesus que salva. Mas se eu fui salvo, eu vou obedecer. Eu tenho que obedecer. Você vai encontrar o teu Salvador no dia certo e no local certo. No local certo. Ele está marcando esse encontro há muito tempo. E aí eu vou falar, desde o Éden. Eu posso perder qualquer encontro nessa vida, qualquer coisa, menos esse. Não posso. Então, assim, é um chamado, por isso que é bem grande os anjos, né, gritando, e com muita rapidez, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo. Amém. Está chegando. Amém. E ele está voltando, né? Amém, Elton. Elton, amém. Qual o recado final que você quer dar para os nossos amigos? Eu amei essa lição, como todas as outras, né? Mas o sábado faz toda a diferença. Se você ainda não teve a oportunidade de guardar o sábado, experimenta para ver. Começa a guardar esse sábado, a ter esse encontro especial com Jesus, com Deus. Você vai ver que diferença vai fazer na sua vida. Porque é um povo que vai estar o quê? Selado, vai ter o sinal do Deus maravilhoso. E começa aqui nessa vida, né? Então, você quer descanso verdadeiro na vida, você quer ter paz, tranquilidade, lembra do dia do sábado. Você falando de selado, sabe o que eu lembrei? Nós fomos pedalar, e eu faço isso, tá? A bicicleta ainda aguenta o peso. Nós fomos pedalar, estava eu, Elton,
o Charateu, Elton Dias, nós pedalando, e nós passamos num curral que eu acho muito interessante, que a fazenda é toda dele onde a gente passa. E onde a gente passa, que é uma estradinha, ele coloca os bois, a vaca, que é a leiteira, pro lado de fora da cerca fica onde eles servem a comida. Então o boi vem por fora e fica comendo. E eu e o Elton passando, o Elton assim, Jefferson, olha, todos os bois têm na orelha um número. Falei, Elton, que interessante. Falei, Jefferson, por esse símbolo aí, por esse número, o governo, ele sabe tudo sobre o boi. Tudo. Aí você falando de sábado sendo um sinal. Pelo sinal, o governo do céu e o mundo saberá que pedigree o cristão tem. Nós temos muito cristão sem pedigree. Aquele não vai com as outras. O que é mais conveniente, eu faço. O que faz bem para o meu bolso, eu guardo. Mas eu quero repetir para você o convite do apóstolo Paulo. Vamos ler novamente. Lá, Hebreus, capítulo 4, perdão, do verso 9 ao verso 11. Olha que convite, como esse convite depende de você. Diz assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Se você é o povo de Deus, ainda há um repouso para ti. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Quando você entra naquele descanso que Deus prometeu, você vai descansar de todas as suas obras. Lembra? Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem o teu forasteiro para sua porta dentro. Lembra disso? Olha o que ele está falando assim. Ok? Agora vem o convite. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Amém. É fácil guardar o sábado? Não. Todo mundo está contra esse dia, até o próprio diabo. Mas há uma necessidade de esforço. Quando a pessoa que eu amo precisa de algo que às vezes eu tenho dificuldade de dar, eu me esforço até alcançar. E Deus quer isso de mim e de você. O sábado é um sinal. E no juízo, nós vamos mostrar para Deus qual marca, qual pedigree que nós tivemos aqui na terra. Vamos orar para que a marca de Deus esteja na minha e na sua mente e no nosso coração. Amém. Querido Deus, muito obrigado. Estamos quase no fim da nossa jornada rumo ao céu. Satanás tem colocado tantas mentiras e a gente às vezes tem caído nelas. Às vezes temos desdenhado do sábado, não o guardando. Às vezes temos desdenhado do sábado, guardando do nosso jeito, não do seu jeito. E a tua Bíblia fala como fazê-lo. O Elton aqui explicou tão bem. É guardar, amando a Deus nesse dia sobre todas as coisas, mas também amando o próximo como a nós mesmos. Amém. Nos dê esse sentimento, ó Deus, pelas pessoas e por Ti. Dá-nos coragem, de necessário for perder o que for, para termos o seu símbolo, o seu selo no nosso caráter. Que seja esse o nosso desejo, a nossa adoração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Convida os amigos, compartilhe a nossa classe. Vamos fazer uma grande classe da Escola Sabatina e sejamos todos nós abençoados em Cristo Jesus. Lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede ou sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe.